Você já sentiu a dor de um grito preso na garganta por mais de 80 anos? Eu senti, e sinto até hoje. Meu nome é Virgínia. Tenho 92 anos. E até hoje, toda vez que fecho os olhos, volto a ser aquela menininha de tranças mal feitas e vestido encardido, parada na beira da estrada, esperando minha mãe voltar da venda. Mas ela nunca voltou. Eu tinha 10 anos, morava num vilarejo pequeno, daqueles onde todos se conheciam pelo nome e as crianças brincavam até tarde, mesmo sem luz elétrica nas ruas. Minha mãe era costureira, trabalhava dia e noite para colocar um pouco de arroz no prato. Meu pai, bom, ele nos deixou quando eu ainda nem sabia pronunciar, abandono. Naquela tarde, minha mãe pediu que eu esperasse sentadinha numa pedra enquanto ela comprava farinha. Lembro da cor do céu, meio laranja, meio triste. Lembro da minha barriga roncando e das moscas zunindo no ouvido. E lembro, com uma clareza que dói, do barulho do carro se aproximando por trás de mim. Eu nunca tinha visto um carro tão bonito. Preto, reluzente, com janelas escuras. Ele parou devagar, como se já soubesse que eu estava ali. Um homem desceu, alto, de paletó claro, e um sorriso que parecia bom demais para ser verdadeiro. Me chamou pelo nome. Disse que minha mãe tinha se machucado e que ele vinha me buscar para levá-la ao hospital. Eu queria correr, mas congelei. E no segundo seguinte, tudo escureceu. Quando abri os olhos, estava num quarto úmido, de paredes rachadas e cheiro de mofo. A janela era pequena, alta demais para uma criança. A porta trancada. E lá fora, vozes desconhecidas, risos debochados, e o som de correntes. Eu fiquei ali por semanas. Ou meses, eu não sei ao certo. As horas viraram um borrão. Comida? Só quando queriam que eu ficasse de pé. Água? Às vezes, de um balde sujo. Banho? Só quando jogavam baldes frios em mim pra limpar a vergonha, como eles diziam. E cada dia era um novo inferno. Um dos homens me chamava de boneca quebrada. Outro me batia com um cinto quando eu chorava. E eu chorava muito, até que, um dia, meu corpo decidiu que era melhor não sentir nada. Nem fome, nem medo, nem dor. Eu me tornei uma casca. Um corpo frágil preso num mundo que tinha perdido toda a cor. Foram anos, eu não sei quantos. Perdi a conta depois do 3º aniversário naquele cativeiro. Eu só lembro que, um dia, a porta se abriu, e ninguém mais entrou. Fiquei ali, sozinha, por dias. Até que um vizinho ouviu meus gemidos fracos e chamou a polícia. Eu estava com 14 anos quando fui resgatada. Mas resgatada do quê? Da prisão ou da vida? Me levaram para um abrigo. Disseram que eu teria uma nova chance. Mas ninguém queria uma menina assustada, que tremia ao menor toque e gritava durante a noite. Me chamavam de amaldiçoada. Disseram que o diabo tinha me marcado. E, talvez, tenham acertado. Caso você esteja ouvindo essa história e se sentiu tocado, não esqueça de se inscrever no canal Vozes do Tempo. Aqui, cada voz esquecida encontra eco. Curta, comente, compartilhe, para que histórias como a minha nunca sejam apagadas. Os anos se passaram. Virei adulta. Trabalhei como doméstica, como lavadeira, como cuidadora de idosos. Nunca casei. Nunca tive filhos. O toque ainda me assustava. O afeto, então, era impossível. Cada carinho parecia esconder uma armadilha. Hoje, aos 92, eu só tenho as memórias. E, sinceramente, preferia não ter. Não sei exatamente em que momento minha infância morreu, mas sei que o que restou de mim foi crescendo torto. Como uma árvore que brota entre pedras, vive, mas nunca floresce direito. Depois que saí daquele inferno, fui levada para um abrigo de freiras. Elas me deram um nome novo, cortaram meu cabelo, queimaram minhas roupas e disseram que o passado deveria ser enterrado. Mas como enterrar algo que está enraizado no peito? As outras meninas me evitavam. Eu não falava muito, ficava nos cantos, comia devagar. Tinha medo de tudo. Um dia, uma delas disse que eu era amaldiçoada, e as outras riram. Eu não entendia direito o que significava, mas soava como verdade. Afinal, tudo de ruim sempre acontecia comigo. Aos 15, me colocaram para trabalhar na casa de uma família rica. Vai ser melhor para você, disseram. Eu obedeci. Sempre obedecia. O patrão me olhava estranho.
E a patroa fazia questão de lembrar todos os dias que eu era apenas uma boca a mais para alimentar. Dormia num quartinho atrás da cozinha. Comia as sobras, às vezes, nem isso. Os anos foram passando assim, sem grandes mudanças. Só uma rotina vazia, marcada por silêncios pesados e noites longas demais. Nunca voltei para casa. Nunca soube o que aconteceu com minha mãe. Se ela me procurou, se chorou por mim, se morreu sem saber o que fizeram com sua filha. Essa dúvida me acompanha até hoje, como uma faca sem cabo, cravada no coração. Com o tempo, fui ficando mais dura por fora. Descobri que sorrir demais era perigoso. Que confiar era um erro. Que carinho demais era sempre seguido de dor. Aprendi a me defender com o olhar, a me proteger com o silêncio. Aos 20, fugi daquela casa. Fui morar num quartinho de pensão, lavando roupas para fora. Nunca contei minha história para ninguém. Quem iria acreditar? Quem iria se importar? Eu era só mais uma mulher triste na fila do pão. Mas mesmo o silêncio tem um preço. E o meu começou a cobrar caro. Comecei a ter pesadelos constantes. Acordava gritando, com o corpo suado, o coração disparado. As vizinhas diziam que era encosto, que eu precisava de reza, de benzedeira. Mas não era nada disso. Era só o passado, voltando para me visitar. Aos 30, tentei acabar com tudo. Peguei uma corda, subi num banquinho, prendi no teto. Mas, na hora, lembrei do olhar da menina que eu fui. Tão pequena, tão assustada, e pensei, se ela sobreviveu, eu também posso. Soltei a corda, chorei por dias, e segui. A vida nunca me deu flores, só pedras, mas eu aprendi a andar descalça. Hoje, cada ruga no meu rosto conta uma história de dor. Cada cicatriz invisível é um lembrete de que sobreviver, às vezes, é o ato mais corajoso que alguém pode cometer. Depois daquela noite em que quase dei fim à minha existência, eu decidi viver, mas viver no modo mais silencioso possível. Não queria ser notada, não queria me apegar a ninguém. Eu só queria passar despercebida, como uma sombra entre os outros. Trabalhei por muitos anos como faxineira num hospital. O irônico era limpar sangue de outras pessoas, enquanto o meu, por dentro, nunca parava de escorrer. Varria corredores, lavava banheiros, lustrava pisos com tanto afinco que minhas mãos ficaram grossas, calejadas, tão duras quanto meu coração. Evitei amizades, evitei amores, e mesmo quando algum rapaz se aproximava com boas intenções, eu afastava com meu jeito frio. Tinha medo de ser tocada, medo de ser amada e, principalmente, medo de ser ferida de novo. Porque toda vez que eu me permitia sentir um pouco de alegria, vinha um vento gelado da lembrança e apagava qualquer faísca de esperança. Certa vez, uma enfermeira me perguntou por que eu estava sempre sozinha. Eu respondi que a solidão era mais segura que a companhia. Ela riu, disse que eu era jovem demais para pensar assim. Eu não respondi, mas pensei, se ela soubesse o que meus olhos já viram, entenderia por que prefiro o silêncio. Com o tempo, o hospital virou meu mundo. Me sentia menos desconfortável lá do que em qualquer outro lugar. O cheiro de éter e remédio se tornou familiar, quase reconfortante. Ver pessoas doentes, pessoas morrendo, me fazia lembrar que a dor não era exclusividade minha. Que o sofrimento era repartido, mesmo que de formas diferentes. Aos 40 anos, eu já tinha perdido quase todos os dentes. A saúde não era boa. Mas eu ainda trabalhava, ainda caminhava, ainda fingia que estava tudo bem. E ninguém nunca perguntou. Ninguém nunca quis saber minha história. Até que, certo dia, vi uma menininha no corredor. Ela devia ter uns 10 anos, a mesma idade que eu tinha quando fui levada. Estava sozinha, com uma boneca no colo e os olhos arregalados de medo. Ela me olhou, e por um segundo, juro por Deus, eu me vi ali. Como se um espelho invisível tivesse se formado entre nós. Me aproximei, ajoelhei devagar, perguntei o nome dela. Ela respondeu com voz baixa, Clara. Descobri que tinha sido abandonada pela mãe, ali mesmo, na recepção do hospital. A mulher disse que ia ao banheiro e nunca mais voltou. A menina esperava há 3 dias, com fome, sem entender. Meu coração quebrou em 1000 pedaços. Quis abraçá-la, mas não consegui. Ainda era difícil. Então, segurei sua mão. E naquele toque, senti uma conexão tão forte que chorei pela primeira vez em anos.
Talvez fosse o momento de deixar uma parte de mim amar. Eu não dormi naquela noite. A imagem da menina Clara me perseguiu até o amanhecer. Seus olhos assustados, a forma como segurou minha mão como quem agarra o último galho antes da queda, aquilo me dilacerou. No dia seguinte, fui direto ao setor de assistência social do hospital. Perguntei por ela. Disseram que seria enviada a um abrigo da cidade. Eu tremi. O chão me pareceu afundar sob meus pés. Abrigo, aquele lugar de paredes frias, gritos abafados, onde crianças eram apenas números. Eu sabia o que ela enfrentaria. Eu sabia. Tomei uma decisão. Talvez a mais corajosa da minha vida. Pedi para ficar com Clara. Não como mãe, eu não me sentia capaz disso, mas como alguém que pudesse protegê-la, guiá-la, segurá-la firme para que não caísse no mesmo abismo onde eu fui jogada. O processo foi demorado, duro, as assistentes me olhavam com desconfiança. Uma mulher solteira, solitária, sem família, que tipo de exemplo poderia oferecer? Mas havia uma assistente, de olhos doces, chamada Lourdes. Ela viu em mim algo que ninguém mais via. Ela acreditou. E com seu apoio, depois de meses de entrevistas, visitas e avaliações, me concederam a guarda provisória de Clara. Ela chegou em casa com uma mochila velha, uma boneca sem um olho e um coração tão assustado quanto o meu. Dormiu abraçada à minha perna nas primeiras noites, como um bichinho ferido em busca de calor. Eu a cobri com todo o cuidado. Cozinhei para ela como minha mãe fazia comigo. E, aos poucos, fomos nos curando juntas. Clara me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido, o direito de sonhar. Quando ela sorria, algo dentro de mim se aquecia. Quando ela me chamava de Tia Vi, meu coração sangrava, mas era um sangramento bom, como se finalmente aquela ferida estivesse encontrando caminho para cicatrizar. Mas nada foi fácil. Ela tinha crises, chorava do nada, se escondia no armário quando ouvia gritos na rua. E eu entendia. Eu sabia o que era ter o medo como inquilino da alma. Então, eu sentava no chão ao lado dela, em silêncio. Às vezes, cantava uma canção antiga que minha mãe cantarolava nos poucos momentos de paz que tivemos. E, aos poucos, Clara começou a confiar em mim. Fui me redescobrindo através dela. Pela primeira vez, senti que talvez Deus não tivesse me esquecido. Que, por algum motivo estranho e cruel, ele tinha me deixado viva para cumprir aquele papel, salvar uma vida, mesmo depois da minha ter sido destruída. Mas a vida gosta de testar os que já estão no limite. Era como se a felicidade fosse um sopro leve, e toda vez que eu respirava fundo, ela escorregava pelos dedos da minha alma. Clara tinha completado 12 anos. 2 anos ao meu lado. 2 anos de lutas, sorrisos tímidos, pesadelos vencidos, histórias contadas em voz baixa antes de dormir. Eu já não a chamava de minha menina. Ela era, sem dúvidas, mas foi numa tarde chuvosa que tudo desmoronou. Recebi uma notificação oficial. A mãe biológica de Clara havia aparecido. Alegava estar recuperada do vício, com emprego fixo e pronta para reassumir a filha. Meu peito afundou. O papel tremia nas minhas mãos. As letras pareciam dançar, zombando da minha dor. Tentei lutar. Argumentei. Mostrei tudo o que tínhamos construído. Mas a lei nem sempre enxerga o coração. E Clara, ela ouviu tudo do corredor. Entrou correndo no quarto, os olhos marejados, a boca trêmula. Tia Vi, eu não quero ir. Não quero, por favor. Segurei sua cabeça contra meu peito. E pela primeira vez, senti raiva. Raiva do mundo, de Deus, da justiça cega, da vida que só sabia me tomar. Já não bastava tudo o que me tiraram quando criança. Agora queriam levar o único raio de luz que a vida me permitiu tocar? Nos dias seguintes, Clara ficou calada. Eu tentava brincar, cozinhar, contar histórias, mas ela estava em silêncio, como se algo dentro dela já soubesse o que viria. E veio. Ela foi levada. Simples assim. Uma assistente apareceu, segurando papéis e palavras vazias. É pro bem dela, ela disse. Mas como alguém pode definir o bem de uma criança apenas com canetas e selos? Clara me abraçou com tanta força que achei que meu corpo fosse desmanchar. Ela chorava. Eu também, mas não diante da assistente. Eu me contive, firme, seca, como sempre. Esperei ela sair, subi pro quarto, e desabei.
Me joguei no chão e gritei. Gritei como uma alma penada. Um grito velho, sufocado há décadas. Um grito de quem já não tinha mais forças para segurar tanto dentro de si. E ali, naquela noite, percebi que tinha perdido mais uma vez. Que a vida não me permitia manter nada bom por muito tempo. Aliás, se você chegou até aqui nessa história, se algo tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal Vozes do Tempo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir, e comente aqui embaixo o que essa história desperta em você. Isso ajuda demais nosso canal a continuar contando histórias que não podem ser esquecidas. Mas voltando, a casa ficou vazia. As risadas ecoavam na lembrança. O cheirinho de sabonete infantil ainda estava no banheiro. E todas as noites eu deitava no chão do quarto dela, esperando que, de alguma forma, ela voltasse. Mas ela não voltou. Nem um bilhete, nem uma carta, nem uma visita. E o tempo foi passando. O tempo é um ladrão cruel. Ele não rouba de uma vez, ele tira aos poucos, sorrindo com falsidade, fingindo que está te curando, quando na verdade está só apagando o que te fazia seguir em frente. Os dias viraram meses, os meses, anos, e Clara nunca mais voltou. Aquela menina que segurou minha mão como quem pede socorro simplesmente desapareceu da minha vida. Às vezes, me perguntava se ela se lembrava de mim. Se ainda dormia abraçada à boneca velha. Se ainda sentia o gosto do arroz com cenoura que eu fazia. Mas eram perguntas que só machucavam. E o silêncio era a única resposta. Voltei a trabalhar, mas já não era a mesma. Me arrastava pelos corredores, evitava olhar as crianças. Era como se cada riso delas fosse uma facada no meu peito. Algumas enfermeiras mais novas diziam que eu era amarga. Mal sabiam elas que meu coração tinha sido moído em silêncio. A solidão virou minha única companhia. Aos 60 anos, parei de trabalhar. A coluna já não aguentava. Os joelhos rangiam de dor. Passei a viver com uma pequena aposentadoria, numa casa alugada, com móveis antigos e lembranças empoeiradas. As paredes pareciam me observar. O relógio da cozinha era o único som constante, tique-tac, tique-tac, como se zombasse da minha espera. Nessa época, comecei a escrever num caderno velho. Era a única maneira que encontrei de não enlouquecer. Escrevia cartas que nunca seriam enviadas. Querida Clara, hoje eu fiz seu prato preferido. Você se lembra dele? Ou então, Clara, sonhei com você essa noite. Estávamos rindo no parque. Acordei chorando. Cada página era um desabafo. Um suspiro. Um pedido de socorro que só o papel entendia. E assim fui seguindo, até que a saúde começou a cobrar. Primeiro, vieram as dores fortes no peito. Depois, as quedas frequentes. E por fim, a memória começou a falhar. Esquecia o fogo ligado. Trocava os nomes das coisas. Certa vez, esqueci onde morava. Fiquei sentada na calçada, esperando que alguém me reconhecesse. Mas ninguém veio. Foi quando os vizinhos chamaram a assistência social. Eu, Dona Virgínia, com 85 anos, fui internada num lar de idosos. E lá reencontrei o velho silêncio. Aquele que conheci com 10 anos, quando fui levada. O quarto era branco. As roupas tinham cheiro de sabão barato. As outras senhoras pouco falavam. A maioria também carregava histórias pesadas, mas enterradas. Eu já não tinha forças para enterrar nada. O que me restava era esperar. Esperar que a morte viesse com mãos gentis, e que Clara, de algum lugar, soubesse que alguém nunca deixou de amá-la. Eu já não contava os dias, nem os meses. Viver no asilo é como flutuar num tempo sem nome. As paredes têm cheiro de esquecimento. A comida vem sem gosto, os rostos mudam, e o som mais constante é o de um choro abafado vindo de algum canto do corredor. Eu me perguntava, será que fui esquecida por completo? Às vezes, recebíamos visitas, filhos apressados, netos entediados. Mas ninguém vinha por mim. Meus olhos ainda corriam para a porta, como quem espera uma alma que prometeu voltar. E toda vez que a maçaneta girava, meu coração dava um salto. Mas nunca era ela, nunca Clara. Uma tarde, enquanto eu observava o vento balançar as folhas do pequeno jardim que havia ali, uma enfermeira jovem se aproximou. Trazia um caderno velho nas mãos. Encontramos isso nas suas coisas, Dona Virgínia. Está tudo escrito aqui. A senhora quer que eu leia? Era meu caderno de cartas.
Aquele onde despejei a alma, todas as palavras que a vida me impediu de dizer em voz alta. Assente com a cabeça. E ela começou a ler em voz baixa, com delicadeza. A cada página, as palavras me atingiam como lâminas de memória. Querida Clara, hoje eu sonhei com você de novo. A enfermeira leu até a última página. E quando terminou, seus olhos estavam marejados. Ela segurou minha mão, como Clara fazia, e disse: a senhora tem uma história linda. Triste, mas linda. Linda? Pensei. Não. Minha história era como um rio sujo, arrastando dores e silêncios. Mas ver aquela moça emocionada, tocada por algo que escrevi, me deu um estranho conforto. Como se, de alguma forma, minha dor finalmente estivesse sendo ouvida. Nos dias seguintes, outras funcionárias passaram a me tratar diferente. Com mais carinho. Algumas diziam que minha história parecia coisa de filme. Mal sabiam elas que a realidade sempre é mais cruel do que qualquer ficção. Mas, mesmo assim, aquilo não preenchia o buraco que Clara deixou. Certa manhã, acordei com o barulho da chuva batendo na janela. O som trouxe uma lembrança antiga. A primeira vez que Clara dormiu em casa, agarrada à minha perna, enquanto a tempestade rugia lá fora. Eu me encolhi na cama e chorei como uma criança. Naquele momento, eu soube. Soube que a vida estava no fim. Meu corpo doía menos, talvez de tanto doer já tivesse se acostumado. Mas minha alma estava exausta. E então, tomei uma decisão: gravaria tudo. Contaria minha história inteira, do começo ao fim. Se Clara nunca mais aparecesse, que ao menos alguém ouvisse. Que ao menos alguém soubesse o que fizeram com uma menina de 10 anos, e como ela sobreviveu. Me deram um gravador pequeno, simples, com botões grandes. Disseram que era fácil de usar. Era só apertar o vermelho, esperar o sinal, e falar. Na primeira tentativa, fiquei muda. A garganta travou. As palavras que estavam comigo há mais de 80 anos pareceram ter medo de sair. Como se, depois de tanto tempo, contar fosse como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Mas eu respirei fundo, e comecei. Você já ouviu o som do silêncio? Não aquele silêncio comum, mas o silêncio que grita, que rasga por dentro, que acompanha como uma sombra fria desde a infância. Eu ouvi esse som aos 10 anos, e ele nunca mais me deixou. E então, fui contando. Falei do dia em que fui levada, da boneca caída no chão, do cheiro de suor do homem que me pegou no colo sem carinho. Falei das grades, do colchão úmido, das crianças que gritavam no escuro, dos nomes que me chamavam, dos tapas, das marcas no corpo. Falei da menina que morreu abraçada comigo. Falei da fome, do frio, do medo de dormir. Falei da fuga que não me libertou de nada. Porque o mundo lá fora também me bateu, me ignorou, me usou. Falei de Clara, de como ela foi o único sopro de esperança em toda a minha vida. E de como a arrancaram de mim como arrancam uma flor de um vaso antigo. Foram dias gravando. Cada sessão me deixava mais fraca, mas também mais leve. Como se, finalmente, eu estivesse limpando o peso do que me fizeram carregar sozinha. Uma enfermeira se ofereceu para transcrever tudo. Disse que alguém precisava ouvir. Que histórias assim não podiam morrer com a gente. E pela primeira vez, eu não me senti invisível. Às vezes, outras senhoras me perguntavam por que eu contava tudo aquilo. E eu respondia com um sorriso cansado, porque o esquecimento é a segunda morte. E eu já morri uma vez. Um dia, uma moça mais jovem veio me visitar. Era a neta de uma das senhoras do lar. Tinha ouvido um trecho do meu áudio com a avó e quis me conhecer. Ficou sentada ao meu lado por horas, ouvindo, chorando. E quando se despediu, me abraçou com força. A senhora é uma guerreira, Dona Virgínia. Obrigada por não ter desistido. Desistir? Quantas vezes pensei nisso, mas algo dentro de mim sempre gritava mais alto que o cansaço. E talvez fosse esse mesmo grito que, agora, me fazia seguir até o fim. Os dias passaram, e meu corpo foi se entregando. As mãos já não seguravam o copo sem tremer. A vista embaçava como se chorasse por dentro. O sono vinha fácil, mas era leve, interrompido por lembranças que insistiam em me visitar como fantasmas famintos. Eu sabia, o fim estava perto. E, de certo modo, eu estava em paz. Pela primeira vez em toda a minha vida, alguém me ouviu.
Alguém parou para escutar aquela menina de 10 anos que gritava em silêncio lá no fundo da minha alma. Mas, se você chegou até aqui, se está ouvindo minha história agora, por favor, pare por um instante. Respire, olhe à sua volta, veja quem você ama, abrace, ligue para sua mãe, diga que ama seu filho. Porque eu daria minha vida inteira por mais 5 minutos com quem me fez sorrir de verdade. E se essa história te tocou, se, por um segundo, você sentiu o peso do que vivi, então não deixe que ela acabe aqui. Curta este vídeo, se inscreva no canal Vozes do Tempo, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a dor precisa ser ouvida. E deixe nos comentários, qual é a sua lembrança mais antiga e dolorida? Eu estarei lendo, onde quer que eu esteja. As últimas palavras que gravei foram num dia nublado. A enfermeira colocou uma manta sobre minhas pernas, ajeitou o microfone perto do meu queixo, e me perguntou se eu queria continuar. Eu sorri. Sim, só mais um pouco. Clara, se um dia essa gravação chegar até você, saiba que eu nunca deixei de te amar. Que cada comida que fiz, cada roupa que lavei, cada noite que chorei sozinha, foi pensando em você. Você foi meu respiro, minha luz, meu anjo numa época em que o inferno parecia não ter fim. Parei por um instante, senti uma lágrima escorrer, e continuei. E se um dia, lá no céu, eu te encontrar, quero te abraçar de novo. Como naquela noite em que dormimos coladas, com medo da tempestade. Só que dessa vez, sem medo. Só amor. Fechei os olhos, e naquele silêncio, senti paz. Hoje, é o meu último dia. A enfermeira entrou devagar, colocou minhas roupas favoritas sobre a cama, um vestido simples, azul desbotado, que usei em tempos melhores. Penteou meus cabelos com delicadeza, como se soubesse que aquele ritual era meu adeus silencioso. O sol da manhã atravessava as janelas com uma doçura que eu não via há anos. E, pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de viver aquele momento. Sentei na cadeira de rodas, com esforço. As dores já não me assustavam. Eram minhas companheiras de longa data. Pedi que me levassem até o jardim. Eu queria sentir o cheiro da terra uma última vez. Queria ouvir os passarinhos, ver as folhas dançarem com o vento. Ali, fechei os olhos. Respirei fundo, e deixei que as memórias viessem. Vi minha mãe me chamando da varanda, sorrindo antes de desaparecer. Vi meu pai, ainda jovem, com as mãos calejadas e a testa suada. Vi Clara correndo descalça entre as árvores, rindo alto, livre, como sempre sonhei que ela seria. E então, me vi. A menina de 10 anos, suja, magra, assustada. Ela estava parada ali, me olhando. Mas dessa vez, ela sorriu. E eu sorri de volta. Foi assim que soube. Eu havia perdoado. Não os monstros que cruzaram meu caminho. Mas a mim mesma. Por ter sobrevivido. Por ter seguido em frente. Por ter amado, mesmo quando o mundo me ensinou o contrário. Deixei minha história gravada, minha voz perdida em arquivos que talvez ninguém ouça. Ou talvez muitos ouçam. Não importa. O que importa é que eu não me calei. O que importa é que, mesmo depois de tudo, eu vivi. E agora, se você me permitir, eu vou descansar. Não com tristeza, mas com gratidão. Gratidão por ter contado, por ter sentido, por ter, enfim, sido ouvida. Adeus, meu bem. E obrigada por escutar a voz do tempo dentro de mim.